Olá pessoal, boa noite a todos. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Babai Fatulu. Aguardando todos entrarem. Fone ok. Áudio, imagem. E aí pessoal, quem for entrando vai me dando um oi. Todos preparados para a nossa live, aula de hoje. Boa noite Buba, boa noite. Sejam bem-vindos pessoal. Infelizmente a nossa live aula da semana retrasada, anterior, foi cancelada, essa nossa live aula de Ori por questões pessoais, mas estamos aqui trazendo esse conhecimento magnífico sobre Ori, o seu culto no Brasil, a diferença do seu culto para a África, né? Ao qual de fato é um culto muito importante dentro do culto de Orixá, e muito diferente. Aqui no Brasil foge bastante um pouco da raiz, que é lá da África. E hoje a aula será uma aula excepcional, com muito conhecimento. Eu tenho certeza que para muitos de vocês será a primeira vez que vocês vão estar ouvindo deste conhecimento. Sejam bem-vindos. Quero saber de onde vocês estão falando. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu ver quem tá online aqui. Bastante gente entrando. Olá, Miss Gael, seja bem-vinda. Gabriel Fernando 28 já tá online. Vanessa Orange online. Sejam bem-vindos, pessoal. Saudade. Olá, babá, que saudade. Isis Bittencourt, falsa, diretamente do Egito para o mundo. Carla Cris, Rio de Janeiro. Bacana. Pessoal, o conteúdo da nossa live aula tá maravilhoso. Ficou maduro assim no tempo certo para a gente poder colher esse conhecimento e passar para vocês. Desculpa ter cancelado o nosso compromisso toda quinta-feira, mas imprevistos acontecem. Nesse aqui, ó, diretamente de Cachoeiras de Macacu, que legal, ó, minha vizinha. Tem um sítio aqui do lado do meu. Bacana. Uberlândia, Minas Gerais. Boa noite, diretamente de Brasília, Gisane, _Mendes. Ah, Paulo, ó, chegou atrasado, hein, Paulo? 4 minutos, Paulo Barbosa. Muito obrigado, Souza Jorge, pelo carinho. Boa noite, Suelen, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. A nossa live aula, como eu estava falando, hoje será o tema Ori, diferença entre o culto da África e aqui no Brasil, onde o culto aqui no Brasil foge muito do que é lá na África. Lembrando, pessoal, que a minha verdade não é uma verdade absoluta. Aquilo que você faz na sua casa, você que é sacerdote, aquilo que você segue, não significa que está errado, e sim formas diferentes de cultuar a cabeça. Tá ok? Cultuar o Ori. Eu quero saber de vocês, pessoal. Vocês que estão aí, ao vivo, me acompanhando. Comentem aqui pra mim o que é Ori. Que eu preciso saber de vocês. O que é Ori? O que é Ori para vocês? Vou aguardar um momentinho aqui, eu tenho a resposta. Cláudia Light entrou. Seja bem-vinda, Cláudia. Boa noite, Felicidade Pontamores. Seja bem-vinda. O que é Ori, pessoal? Fala aí pra mim. Enquanto vocês estão pensando aí para digitar, vou trazer um lembrete. Curso dia 17 de outubro, curso de Yaonilé. Yaonilé, para quem não conhece, é a Mãe Terra, é a divindade ao qual nós acessamos a nossa ancestralidade. É a divindade onde a gente cultua a raiz da nossa existência, a raiz da nossa ancestralidade, porque se nós somos uma árvore que damos galhos, damos frutos, a nossa raiz deve estar sempre bem cultuada. E através desse curso, dia 17 de outubro, Onilé, vocês vão aprender como cultuar a grande Mãe Terra para poder ter bons frutos na vida, frutos de prosperidade, de filhos, de saúde, de equilíbrio. Você que é sacerdote, você que não é sacerdote, chamam lá no link depois, quando acabar a live, chamam no link na minha bio, tem um link lá. Clica que vai abrir lá a aba cursos.
clica no curso e vocês vão ser direcionados para o WhatsApp e fala lá, quero saber a respeito do curso de Onilé, Yaonilé, a Mãe Terra, que o Babai Fatulu falou na live. Pode chamar lá após a live, tá ok? Vamos lá ver a resposta de vocês. Ori é a cabeça espiritual e testemunho do nosso destino. Deus, vamos lá. Eu geralmente costumo dizer que é a nossa consciência. Souza Jorge. Um grande Deus que nos leva aonde queremos ir. Sheila, cabeça. Ori é a cabeça. Ori é o primeiro orixá a dever ser cultuado. A nossa cabeça, nosso primeiro orixá ou divindade. Ó, boa, tô gostando das respostas. É isso aí, pessoal. Mas Ori não é apenas ou somente isso. Dentro do culto de Ori, é um culto muito profundo, ao qual vocês vão precisar prestar bastante atenção nessa live aula, para que vocês possam entender a essência de Ori. Ori não é somente a nossa cabeça física. Ori é a nossa razão. Ori é a nossa emoção interior. Ori é a nossa personalidade, tá? Ori é a nossa bússola. Ori é o nosso guia, tá? Devemos sempre cultuar o Ori a fim de garantir que a nossa bússola esteja sempre bem direcionada, para que a nossa bússola não fique perdida. Ori é aquele que acompanha a gente desde o último segundo que a gente vive na Terra, que a gente vem desde o último segundo que a gente sai do céu e vem para a Terra. Ori ali já está acompanhando a gente. Ori é aquele que está nos guiando a fim de garantir que a gente consiga cumprir com o nosso destino aqui na Terra, cumprindo tudo aquilo que a gente deve cumprir, tá? Mas não somente isso, Ori é muito profundo, mas vai além. Vamos seguir aqui um pouquinho a pauta, tá? Ori é o nosso guia. Ori não é apenas cabeça. Falar que Ori é apenas cabeça é muito vago. Ori é o seu eu interior. Ori é o seu eu, tá? O seu eu interior. Ori é o guia. Ori é a nossa bússola. Segundo a cultura iorubá, nós escolhemos nosso Ori antes de nascer. Cada Ori é único. O seu Ori é diferente do meu, que é diferente do da sua irmã. Por mais que vocês são gêmeas, é diferente do da sua mãe. Cada Ori é um DNA único, tá? E é bom isso ficar bem claro. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem as suas atitudes, certo? A Ori está ligado ao jeito de agir, condutas, posturas. Nele está guardado o seu destino. Dentro de Ori está guardado exatamente aquilo que você vai viver aqui na Terra. Está guardado o seu destino, tá? Tudo aquilo que você veio fazer aqui na Terra. Ori age como nosso guia, como eu havia falado. Tá ok? Quando em desequilíbrio, é como se fosse uma bússola quebrada. Pessoa fica à deriva, não sabe para onde seguir, tá? Por isso que é muito importante o culto de Ori, ao qual é muito diferente aqui no Brasil, certo? Aqui no Brasil, o culto de Ori está ligado a Iemanjá. E vocês vão ver ao longo da live, a Iemanjá e a Oxalá, e vocês vão ver ao longo da live que Ori é uma divindade única e não tem ligação nenhuma com Iemanjá e com Oxalá. Isso do culto tradicional iorubá, que é o culto ao qual eu sigo, tá? Se você cultua Ori junto com Iemanjá e Oxalá, se dá certo para você, se é a sua devoção, enfim, não estou dizendo que está errado, tá? Cada um segue a verdade e o caminho ao qual deve seguir aqui na Terra. Estou apenas trazendo conhecimento e diferenças sobre o culto, tá? E ao longo da live teremos muito conteúdo em relação a isso. Mas só adiantando para vocês, Ori é uma divindade única, sem ligação com Iemanjá, sem ligação com Oxalá. Vocês vão entender o porquê mais à frente. Vamos seguir aqui um pouquinho a pauta. Ori basicamente está dividido em 4 setores. Existe o Ori Orum, Ori Ode, Ori Inu, certo? Na verdade, são três setores. Ori
Orum, Ori, Ode e Ori Inu. Babá, o que significa esses 3 Oris aí que o senhor estava dizendo, está falando? Qual é o significado? Existe lá no céu uma partícula do nosso Ori, chamado Ori Orum, que quando nós viemos para a Terra, nós desprendemos dessa partícula, uma parte fica no céu e outra parte vem para a Terra aqui, com a gente. Ao qual é o Ori Ode, que é a cabeça física, essa cabeça aqui. Dentro de Ori Ode está guardado os nossos pensamentos, as nossas razões, o lado racional do ser humano está na cabeça. Estão conseguindo acompanhar? E existe o Ori Inu, que seria o umbigo. Ori Inu. O Ori Inu significa o Ori de dentro, onde está guardado as nossas emoções, onde está guardado os nossos sentimentos, o funcionamento automático do nosso corpo humano. Como assim funcionamento automático do corpo humano? Ori, na verdade, é um culto do nosso corpo, da nossa matéria, certo? E precisa estar completamente em equilíbrio para um bom funcionamento. Você, quando ingere uma comida, você não fala, não raciocina, estômago, agora faça a sua parte, depois passa para o próximo órgão, até que passa para o outro. Não, é tudo automático, certo? Então esse é o Ori Inu. A gente cultua o Ori Inu, o Ori de dentro, a fim de garantir que não desenvolva doenças no nosso corpo, a fim de garantir que a nossa emoção nunca fale mais alto que a nossa razão. Como assim, babá? Nossa emoção não falar mais alto que a razão? Sim, porque é quando a emoção do ser humano está em desequilíbrio que ele comete os maiores erros da sua vida. Como assim maiores erros? É a pessoa muito irritada, muito estressada, muito furiosa que ela comete o crime. A pessoa muito apaixonada que ela fica cega e faz atitudes que não são bons comportamentos, né? É a pessoa com a emoção em desequilíbrio, aonde que surge a depressão, uma grande tristeza, grande amor, se decepciona, correto? E Ori Ode, que é a nossa cabeça, é o nosso pensamento. Ori Ode, Ori Inu e Ori Orum, nossa cabeça do céu. Nossa cabeça do céu é o nosso guia que fica lá em cima, nos guiando qual é o melhor caminho seguir aqui na Terra. Conseguiram, pessoal, entender, pegar um pouco dessa essência de Ori Ode, Ori Orum, Ori Ode e Ori Inu? Porque eu vou passar agora para um próximo aspecto de Ori, que é o Ori Eti. Eti são as orelhas e o Essé. A gente no culto de Ori é importante sempre cultuar as orelhas. Um pouco de cada comida que leva no ritual de Ori, você esfregar sacrifício, colocar nas orelhas, a fim de garantir que seus ouvidos ouçam boas notícias. Notícias que você venceu na vida, notícias que você não está doente, notícias que você ganhou uma promoção no trabalho. A gente cultua os nossos ouvidos para que eles não ouçam tragédia, tá? Essa é a importância de, dentro do culto Yorubá, colocar um pouco de sangue atrás da orelha, ou um pouco de comida, enfim, reverenciar a nossa orelha, o nosso ouvido, tá? A gente cultua Essé. O que é Essé? Essé são os nossos pés. Por que, babá? Os pés é importante no culto de Ori. A gente cultua os nossos pés a fim de garantir que aquilo que a nossa cabeça pensa, aquilo que a nossa cabeça arquiteta, os nossos pés possam caminhar em direção. Não funciona, não tem como você somente cultuar a cabeça para bons pensamentos. Você não vai conseguir conquistar aquilo que você deseja, caminhar em direção àquilo que você deseja, se os seus pés não estão bem cultuados. Ori é o culto do equilíbrio. A gente tem que equilibrar a nossa emoção, a gente tem que equilibrar a nossa razão, a gente tem que equilibrar dando força para os nossos pés, simbolicamente falando, a fim de termos o equilíbrio em nossa vida. A gente cultua as orelhas para o quê? Para boas notícias, para que nossos ouvidos não ouçam tragédia.
certo? E um pouco de tudo que é cultuado dentro do culto de Ori, no modo tradicional iorubá, a gente coloca nos pés de Exu. Porque Exu é aquele que leva para o céu, para o nosso Ori, Orum, todos os nossos pedidos, para nos guiar pelo melhor caminho da vida aqui na Terra, tá? Então vocês podem compreender... um detalhe importante. Exu, sim, está no culto, muito presente no culto de Ori. Porque na live aula de Exu, vocês podem ter acompanhado que Exu não é o diabo, Exu não tem negativo, Exu não faz mal nenhum. Exu é tão bom quanto Oxalá, quanto Iemanjá, quanto Oxum, quanto Xangô, quanto qualquer outro orixá. E é de extrema importância em todos os cultos de orixá, Exu, certo? Então, um pouco de cada elemento que for no seu ritual de Bori é importante colocar no pé de Exu, pedindo para que Exu leve até Ori, Orum. Tá fazendo sentido, pessoal, tudo que eu estou falando aqui para vocês? Vocês estão conseguindo entender a minha didática? Tá boa a aula? Tá todo mundo muito calado aqui, mas pode ser porque vocês estão fazendo anotações e prestando atenção. Me dá um feedback aqui para saber se eu posso continuar aqui com a nossa pauta. Meu café já até esfriou. Felicidade Amore falou sim. Regis de Freitas falou sim também. Cláudia sim. Rodrigo, perfeito. Muitas coisas dentro aqui no culto do Brasil não faz muito sentido. Às vezes, meu pai, por que bota comida no umbigo também? Você não tem uma resposta. Você fala, quando esperar o momento certo você vai saber. Em algumas casas, mas por que bota nos pés? Porque aqui no Brasil é comum falar, porque tá ligado à ancestralidade. Mas não necessariamente. Dentro do culto de Ori da minha família, os pés representam exatamente isso. A pessoa caminhar em busca daquilo que ela deseja para, digamos, não ter preguiça, o pé ter força de acompanhar o Ori. Babá, mas na minha casa diz que os pés estão ligados ao culto da ancestralidade. Sim, a gente também cultua os nossos ancestrais através dos pés. Por que eu falei no início da live, chamando vocês para o curso de Yaunilé? Também os nossos ancestrais também são cultuados nos nossos pés, porque os nossos pés são como se fossem raízes, certo? Mas dentro do culto de Ori, a gente cultua nesse sentido, o sentido de poder caminhar em busca daquilo que a gente deseja. O culto de ancestral de Essé é no culto mais de Egungun, o culto de Iagba, que são as mães ancestrais. Aí você vai invocar uma outra força nos pés, ao qual um sacerdote preparado sabe ali invocar através do Obi a ancestralidade masculino e feminino, masculino lado direito, feminino lado esquerdo, que também é o equilíbrio do corpo, né? Nossa linhagem ancestral. Mas dentro do culto de Bori, a gente não cultua ancestral. A gente cultua o nosso corpo, o nosso eu, o nosso equilíbrio. O equilíbrio na cabeça, a cabeça de dentro e os pés, certo? Algumas pessoas perguntaram no box de pergunta, babá, no culto iorubá a gente cultua os pés também, a fim de garantir que estamos cultuando ancestralidade? Não, ancestralidade é outro culto, a gente está cultuando Ori, então é a nossa matéria, é o nosso corpo. Não tem a necessidade da gente chamar ancestral para cultuar o nosso equilíbrio, certo? Questão de ancestral é outro culto à parte. Ficou claro? Bom, deixa eu riscar aqui essa questão que eu já comentei. Um outro detalhe, dia 27 e 28 de novembro, teremos aqui no templo curso de Obi com Ibus, ao qual você vai aprender a se comunicar com os orixás usando o método de Ibus. Babá, o que é Ibus? Eu não tenho nenhum aqui para mostrar a vocês. Se alguém da casa estiver aqui assistindo, traz aqui para mim, por favor, um Ibu para eu mostrar aqui na aula. Ibus são uns ícones, um osso, búzios ou uma concha, uma partezinha de um caracol, enfim, que mostra para a pessoa qual é o problema, qual é a questão. A pessoa consegue identificar através dos ibus o problema que está causando ali a pessoa de crescer na vida, ou enfim, você consegue identificar problemas na vida do ser humano através dos ibus
e o oráculo do Obi, certo? O curso vai ser dia 27 e 28 de novembro, leitura de Ibus com Obi. Quem ministra esse curso é o Dr. Alexander. Faz todo sentido, o Gui colocou aqui, Motumbá, Isaac acabou de entrar. Tá, deixa eu seguir aqui o raciocínio, senão eu me perco. Vamos lá. Oriorum, Oriode, ok. No conceito iorubá, assim como existe o bom ori, que é chamado de ori rere, existe a cabeça ruim, que é chamada de ori buruku, tá? Qual é a diferença entre ori positivo e ori ruim? Lá no céu, nem sempre nós fazemos boas escolhas. Às vezes, por questões, digamos assim, kármicas, né? A pessoa deve passar, deve viver aquilo na Terra. A gente vem para a Terra com um mau ori. Como identificar o mau ori? O mau ori é aquela pessoa que não tem uma boa conduta na vida. Um ori buruku é um ori onde a pessoa faz mais escolhas, a pessoa escolhe um mau relacionamento para viver. Todo mundo vê que aquele relacionamento não é bom para aquela pessoa, mas aquela pessoa insiste no que é ruim. A pessoa ela não consegue progredir, a pessoa ela tá a todo momento ali agindo de má fé com as pessoas, ou fazendo esquemas, coisas erradas, roubando, arquitetando sempre pelo lado negativo. Isso é um ori buruku. A pessoa veio com ori desse para a Terra, assim, de evolução. A gente não vem para a Terra à toa, e muito menos com ori buruku para a Terra à toa. A pessoa com ori buruku não consegue guiar, não consegue caminhar, não consegue bons caminhos. A pessoa sempre pensa para o lado negativo, sabe? A pessoa não tem boa postura, a pessoa não tem boa conduta. E através de um oráculo, de uma consulta, o sacerdote consegue identificar que a pessoa ela não tem o ori positivo. Ou seja, a pessoa deve fazer a cultuar o ori e, antes de tudo, procurar boa conduta para que acabe as cobranças espirituais, para que acabem as tristezas, tá ok? Ori buruku é a cabeça que não condiz com um bom caráter, boa postura, pessoa com mais atitudes, que por onde passa deixa sempre mais lembranças e portas fechadas. Sabe aquela pessoa que por onde passa nunca ela é bem-vinda, sempre vai deixando uma briga ou um problema ou uma má lembrança. Dessa forma você identifica que é uma pessoa com ori buruku, tá? E algumas vezes da nossa vida se aproximam pessoas, o destino coloca no nosso caminho pessoas assim, com mau caráter, pessoas de ori buruku, a fim de também nos testarmos, a fim de saber qual vai ser a nossa postura, se a gente vai agir de má fé igual essa pessoa, sabe? Ou alguma sabedoria a gente vai ter junto ao convívio. Geralmente é uma pessoa do trabalho, ou até mesmo um ente, alguém da família, tá? Aí vai depender do seu ori a lidar com essa situação. Vai depender do seu ori a lidar com essas pessoas, com esse tipo de pessoa, tá? Inclusive, em território iorubá, é considerado um xingamento chamar alguém de ori buruku. Eu me lembro, inclusive, saindo do aeroporto, né? São em torno de 5, 6 horas até a cidade de Obomoshó, até a cidade de Obomoshó, em Oió. Me lembro que ali houve algum problema de carro, um carro encostou na moto, o cara da moto caiu, ali houve uma discussão, e eu não entendi muito bem, só sei que um virou pro outro e falou, ori buruku, xingou de ori buruku, e aí que explodiu mesmo uma briga ali, um desentendimento, porque é um palavrão muito grande chamar alguém de ori buruku, de cabeça ruim, sabe? Isso é uma ofensa, uma grande ofensa dentro do culto iorubá. Então é uma palavra até mesmo que eles evitam chamar, evitam falar para não chamar pessoas de ori buruku para próximo de si, para o seu caminho, tá? Aqui no Brasil as pessoas dão mais importância ao seu orixá e muitos não reverenciam o ori. O ori, pessoal, é um culto primordial dentro do culto de orixá. Você que é iniciado, você que é sacerdote, enfim, você sabe que em rituais de iniciação, ori, após o ebó, após as limpezas, ori é o primeiro a ser cultuado. A gente cultua ori antes mesmo de cultuar o orixá.
Porque a gente acredita, dentro do culto iorubá, isso não tem resposta no candomblé. Já perguntei para várias pessoas, por que faz bori antes de iniciar um iaô? Ah, porque minha avó faz assim, meu avô, meu tataravô, meus ancestrais fazem assim, mas por quê? Ah, eu aprendi assim, então eu faço assim. Não tem um porquê. O porquê vocês vão saber agora, porque vocês são aluno do Babá Fatolô. Tô brincando, pessoal. Então, por que cultuar o ori antes de grandes obrigações, antes de iniciação? Orixá, pode até chocar isso que eu vou dizer agora para vocês, mas orixá é hospedeiro em nossa vida, orixá é visitante. Por quê? Orixá, ele mora lá no céu, ele vem para a terra, entra em transe no nosso corpo quando ele é chamado, quando ele é invocado. Orixá não fica 24 horas no nosso corpo, 24 horas com a gente. A gente é iniciado para que a gente tenha um portal no nosso corpo de poder entrar o orixá na nossa vida. Mas o ori é aquele que a gente já nasce iniciado. O ori é aquele que já desgruda lá do céu e vem aqui para a terra com a gente. O ori fica com a gente 24 horas. Até porque se nosso ori for embora, a pessoa morre. Como a pessoa fica sem razão, sem emoção, sem existência, né? Sem destino. A pessoa, ela volta pro ori. Se o ori voltar pro céu, a pessoa volta junto, né? O espírito volta junto. Ou seja, da mesma forma como o ori é o nosso primeiro orixá, o ori é o nosso grande guardião. A gente cultua o ori a fim de pedir para o ori permitir o orixá entrar em nossa vida, tá? Essa é a importância do culto dentro da iniciação, tá ok? Se o ori não permitir, não há orixá que possa trazer a bênção para a vida do seu devoto. Você pode cultuar, por exemplo, Babá, eu já cortei para Exu pedindo emprego, eu já cortei para Ogum, eu já cortei para vários orixás e nada funciona na minha vida, eu não consigo um bom emprego, eu não sei aonde eu estou errando. Um bom sacerdote, através de um oráculo preparado, através de estudos, porque dentro da cultura iorubá não é intuição, é estudo. Assim como 1 mais 1 são 2, o Odu sempre fala ali a verdade na vida do ser humano, como se fosse um cálculo, aonde o sacerdote preparado, com determinado estudo, sabe identificar. O ori que permite as bênçãos entrarem na vida de seu devoto. Ah, Babá, mas eu sou sempre infeliz no amor, eu já cultuei Ebé, eu não tenho nada de Ocorum, você que acompanhou a live de Ebé sabe o que é isso. Eu não tenho relacionamento nenhum do céu, eu não sei porque eu não sou feliz aqui na terra. O problema às vezes pode estar na sua cabeça, o seu ori não permitindo essa bênção chegar. Então, é muito importante, se vocês vão fazer uma oferenda para algum orixá específico, seja Exu, seja o Batalá, você sempre reverenciar a sua cabeça com um pouco do sacrifício ali, animal que você ofereceu para aquele orixá, pega e coloca da testa até o ori. Para quem acompanha culto tradicional iorubá, sabe que isso é bem comum, né? O sacerdote cortou um galo ali para Exu, vai pegar a cabeça do galo, vai passar da testa até o ori, pedindo para o ori ali, né, ficar favorável para que aquela divindade traga essa bênção que está pedindo para o Exu, certo? Se o ori não permitir, o orixá não poderá te abençoar. O orixá pode trazer-lhe, ou algum pode trazer um emprego. O emprego vai bater na sua porta. Deixa eu entrar, ori. O ori ele não está preparado, vai bater a porta na cara do emprego, o emprego não vai vir. Por que eu estou dizendo isso? Aquela pessoa que coloca currículo só, digamos, pela internet, mas está ali dentro de casa, não quer sair do conforto, ela não tem força, ela não tem axé para procurar emprego diretamente na rua, um boca a boca, ligar para alguém, fulano, tá precisando de alguém aí para trabalhar? Enfim, ela fica lá, ó, parada, aguardando o emprego bater na porta dela, e às vezes o emprego até bate, mas ela não tem axé, não quer, na verdade, de fato, o emprego. Ou até mesmo o ori inconsciente vai ali, ó, travando, fechando o caminho dessa pessoa. Então é muito importante o ori sempre favorável, tá? Vamos continuar aqui com a nossa pauta. Tudo depende de ori. Cultuamos ori antes de qualquer iniciação, seja no Brasil ou na África. Na África também. Iniciação de
Ifá, Egungun, ou seja, o orixá que for, é sempre feito um bori antes, a fim de do seu ori permitir essa divindade entrar na sua vida, tá? No culto Yorubá, Iemanjá não é mãe de todas as cabeças, tá? Isso pode ser pelo motivo que a gente oferece muito peixe ao ori. Iemanjá é mãe dos peixes, né? Mas Iemanjá não tem ligação nenhuma com o ori no culto tradicional Yorubá, como eu havia falado no início da live. Babai Fantoluceu tocou num assunto que me deixou um pouco curioso. Por que peixe? O porquê peixe? O simbolismo do peixe, ele com a cabeça, ele tem a direção de chegar onde ele deseja. O peixe, ele usa a cabeça vai sempre na frente de conquistar aquilo que ele deseja. O peixe, ele tem a força de nadar contra o curso do rio. O peixe coloca sempre a cabeça à frente. Então essa é importante de a gente oferecer bastante peixe ao ori no culto Yorubá, tá? É preciso que fique bem claro que o seu ori é uma superpotência que vive dentro de você. E se bem acessada, bem cultuada, te guiará ao seu destino, aquilo que você tratou lá no céu de fazer aqui na terra. Poxa, babá, eu já tenho 30 anos e eu ainda me sinto perdida. Eu não sei o que eu vim fazer aqui na terra. Eu trabalho no emprego, mas eu não sou feliz. E pra que esse emprego? O porquê? Às vezes eu me sinto como se eu estivesse apenas vagando pelo mundo e esperando a minha hora de voltar pro céu. Muita gente, quando senta na mesa de jogo, hoje em dia não posso mais falar quando senta na mesa de jogo, porque eu só jogo, bem dizer, online, através de videochamada. Muita gente, quando eu ligo a câmera e eu começo a consultar, eu falo, olha, isso, aquilo, você se sente assim, assim, assado. Ai, babá, é exatamente isso, eu não sei o que eu vim fazer aqui na Terra, às vezes eu me sinto perdida, eu comecei uma faculdade, saí, comecei uma outra, hoje em dia eu trabalho com uma outra questão, enfim, eu sou perdida na vida. Isso é sinal de ori precisando ser cultuado, é sinal de ori que precisa ali, sabe, ser reconfigurado para que de fato a pessoa tenha direção na sua vida, tá? Vamos lá. Ori é a força que te ajuda na sua sobrevivência. Quando você sai do Orum para o Aie, você tem apenas o seu Ori como companheiro de jornada, tá? Ori é aquele que te acompanha desde o seu último segundo lá no céu até o seu último segundo aqui na Terra, te guiando novamente lá para o céu, exatamente para o lugar de onde você saiu. É isso, para o Ori Orum, tá? Sendo iniciado ou não, você não só pode, como deve cultuar o Ori. Ori é um culto para todas as pessoas, sendo iniciado ou não, porque todo mundo tem cabeça, independente de ser iniciado ou não, todo mundo tem destino, todo mundo está aqui na Terra para um propósito. Então, não importa, somente iniciado cultua o Ori. Não. É uma questão muito importante que é preciso ser falado, que aqui no Brasil existe uma certa receita de bolo para cada cabeça. É bom deixar bem claro, pessoal, que a cabeça de cada ser humano é diferente. Se cada ori é diferente, cada um tem a sua atitude, cada um tem a sua postura, cada um tem a personalidade, não tem como seguir uma receita como se fosse de bolo para todas as cabeças. A minha cabeça, por exemplo, particularmente, gosta mais de gin para trazer mais alegria, felicidade para minha vida, mais determinada e um alimento para determinado função na minha vida. Já a sua pode ser um outro elemento, um outro sacrifício ou um outro alimento, tá? Cada cabeça é individual. E babá, como saber o que minha cabeça gosta ou o que oferecer para minha cabeça? Através de uma consulta, através de um jogo de búzios, através de um ubi. E a gente, antes de tudo, tem que entender a finalidade de cada elemento. Dentro da cultura de orixá, a gente manipula axé. O axé de um alimento, o axé de um sacrifício animal. E não é uma receita de bolo, tá? Se você é Iaô, Ebome ou até mesmo um abião não iniciado, se sua cabeça pede para comer uma galinha da Angola, ela deve comer uma galinha da Angola, porque a gente acredita no simbolismo que cada animal tem.
Eu falo isso profundamente nos cursos que eu ministro, mas basicamente resumindo aqui, um pombo. Qual é o significado de apenas um pombo? O pombo, ele nunca se perde. O pombo não tem essa lenda que você pode colocar ele a quilômetros de distância. Ele sempre vai voltar, digamos, para o seu ninho ou para a sua família. O pombo, ele não se perde. O pombo não é uma ave que ele voa alto. Da mesma forma, isso vai simbolizar da sua vida. Da mesma forma como o pombo voa alto, sua vida vai crescer, você vai voar alto e bem distante, bem além. Você vai crescer, você vai ter destaque na vida, certo? O peixe, a gente oferece peixe, bastante peixe para a cabeça, porque eu já comentei, o peixe ele vence os obstáculos usando a cabeça, tá? O peixe, principalmente o bagre, é um bicho bem resistente. O bagre, às vezes, quando está na época de seca, ele cava um buraco, ele se esconde debaixo da terra porque é um local úmido, e aí ele fica ali hibernando até o tempo de chuva ou até o tempo em que a água é farta e volte a formar novamente uma lagoa, e ali ele sai. O bagre, ele com aquelas anteninhas dele, aqueles bigodinhos dele, você pode colocar, tipo assim, ele muito distante de um rio ou de uma lagoa. Ele usa aquilo para detectar aonde tem água, e ele vai ali, ó, meio que andando, se arrastando em direção à água. Ou seja, o bagre ele sempre tem direção para aquilo, assim como a galinha da Angola tem o seu simbolismo, assim como o pato. Eu coloquei aqui um podcast há um mês atrás, se eu não me engano, falando do porquê do pato dentro do culto do Ori. O pato, quando ele veio para a Terra, resumidamente aqui falando, bem rápido, o pato, quando ele veio para a Terra, ele aprendeu a andar para vencer os obstáculos e vencer a morte. Ele aprendeu a nadar para vencer os obstáculos e vencer a morte. O pato aprendeu a voar, ou seja, é um animal que está todo o tempo ali, ó, vencendo e desviando das barreiras e dos obstáculos da sua vida. Da mesma forma, isso na vida do ser humano, ao sacrificar um pato, o Pepeé, para o Ori, traz esse axé da pessoa ali aprender com a dificuldade e conseguir vencer e não desistir. O pato ele não desistiu, tá? Por isso que no sacrifício de Pepeé a gente sempre enrola a cabeça do pato com uma erva específica para que ele não enxergue a morte. O pato não pode ver a morte. Esse é o simbolismo de tampar, vedar os olhos do pato. Porque se ele conseguiu vencer Iku, quem somos nós para poder apresentar Iku ao pato no ato da imolação? Então, por isso que a gente fecha os olhos do pato para que ele não enxergue a morte. Enfim, a nossa religião é uma religião muito bonita, que ela tem o porquê, ela tem o pra quê. Só que dentro aqui do culto aqui no Brasil, em 500 anos que chegou os orixás, junto com a escravidão, com os negros escravizados, e isso foi ficando lá para trás, né? A nossa religião, como em toda live eu falo, ela não tem uma Bíblia, a nossa religião ela não tem nada documentado, ela não tem nada escrito, certo? É uma religião oral. Ao longo de 500 anos muita coisa se deixou, muita coisa ficou no passado. Aí, graças a Deus, no mundo de hoje, através da comunicação, através com a tecnologia, a gente consegue ter acesso novamente a esse conhecimento e resgatar para a nossa cultura, resgatar para o nosso Brasil e basicamente para o Brasil, né, para a nossa religião, e basicamente é isso que eu sou apaixonado em fazer, em estudar a nossa cultura e divulgar a nossa religião, tá? Vamos lá, continuando aqui com a pauta. Ou seja, não existe uma receita de bolo. Babá, e como que eu faço? Existe o nosso workshop aqui de Ori. Existe, na verdade, 2. Um para iniciantes, ao qual eu falo um pouco mais além, um pouco mais profundo, para iniciados ou não iniciados. E existe o módulo 2, que é apenas para iniciados, onde a gente vai além do axé de cada orixá, né? A gente vai além disso, falar sobre sacrifício, imolação, enfim, tá? Para informações, depois só ir no link na minha bio, que lá tem a aba lá, curso, e só clicar que vocês já vão ser direcionados, tá? Sendo iniciado ou não, você pode e deve sim cultuar Ori. Sendo iniciado ou não, se sua cabeça pedir para comer um pato, uma galinha da Angola, uma cabra ou um cabrito, ela vai comer porque tem a necessidade do axé daquele animal na sua vida. Ah, mas ele é abiã, vai oferecer uma coquém, né, que eles falam, uma galinha da Angola.
Claro, porque a galinha da Angola ela tem o seu simbolismo. Você não, o que importa, digamos assim, é a questão do ego, da hierarquia. Na verdade, dentro desse nome hierarquia se esconde muito o ego, né, dentro da religião. O que importa é a hierarquia ou a necessidade desse axé da Angola na vida daquela pessoa não iniciada. Você não quer ver aquela pessoa melhor? Não existe essa questão de erro. Eu não posso oferecer uma dangola para a cabeça do fulano. Fulano não é iniciado. Não existe isso na África, tá, pessoal? É bom deixar isso muito bem esclarecido para vocês. Muita gente pediu, Babá, como que é a saudação de Ori na África? Então, a gente fala muito, muito, muito. Oriu, Oriu, Oriu significa Ori de expansão, Ori que está expandindo para o conhecimento, expandindo para o crescimento na sua vida. Pessoal, eu estou falando muito, eu estou interagindo pouco aqui com vocês. Viviane colocou, minha cabeça sempre teve receita de bolo. Edilene, boa noite. Mojubá, Babá, Mojubá, Luzia. Pessoal, vocês estão gostando da live? Ou eu estou falando aqui um monte de abobrinha? Me dá um feedback aqui, enquanto isso vou beber uma água. Jorge tá bem ligado aqui, ó, colocou perfeito. Foi um dos primeiros a entrar e tá bem conectado aqui. Rubem, boa noite. Cláudia, sim, bacana, hein? Suelen também aqui, ó, colocou sim. Ellen, você está maravilhoso, como sempre. Muito obrigado, Ellen. E a Lorixá Rose, Mojubá, muito. Boa noite, Babá, Jay colocou. Amando, Simone, Katia Carro. Pena que cheguei atrasada. Cláudia, vai ficar gravado, pode ficar tranquila que depois é só voltar atrás. Denise está adorando. Sim, a live está ótima, perfeita, muito bom. Davi colocou aqui. Estou amando, Afonso, perfeito. Que bom. Esclarecendo bastante, Dilene colocou, live top, Júlio Gustavo colocou, Viviane, maravilhosa, muito bom ter esse conhecimento. E pessoal, vocês podem ver que assim são conhecimentos básicos, eu não estou ensinando aqui para vocês fundamentos, não estou ensinando aqui para vocês orôs, não estou ensinando aqui a vocês a fazerem bori na cabeça dos outros, não. É um conhecimento assim básico, mas tem de grande valor, de grande valia, ao qual não se encontra resposta para isso aqui no Brasil. Ou se encontrar é muito raro, é muito difícil, tá? Que nem todo mundo tem. Não estou passando aqui, digamos assim, segredos de religião nenhuma. Sempre, Júnior colocou ótimo, sempre compartilhando muita informação e conhecimento. Que legal. Afonso vai chamar no WhatsApp, beleza? A cada curso ensinamento trazendo axé. Então vamos lá, pessoal, continuar aqui com a pauta, porque o tempo tá passando. Falamos muito Ori de expansão, pedindo para que a nossa vida se expanda, nosso crescimento, tá? Nosso pensamento. A gente fala também Ori Pelé significa eu saúdo Ori, eu estou saudando Ori. Oriapere significa Ori provedor de maravilhas, chamando maravilhas para a sua vida, tá? Inclusive, na pauta dessa live, eu pensei em focar nos próximos meses bastante sobre Ori, para trazer o máximo dessa grande divindade ao qual é pouco cultuada aqui no Brasil, ou pouco falada, ou tem muita dessa questão dessa receita de bolo, de ser somente isso se você for abian, somente isso se é obrigação de 1 ano, somente isso se é obrigação de 3, agora você fez 7, agora você pode comer isso. Enfim, isso não existe no Yorubá. Ori é muito pouco cultuado aqui dentro do Brasil, então eu vou trazer bastante conteúdo sobre Ori nos próximos meses, tá? Podem acompanhar aí. Epauri, a gente também fala bastante Epauri, que é despertar Ori, acordar Ori, chamar a atenção de Ori para a nossa vida, tá? Jaqueline, Matheus, Babá, como faço para chamar no WhatsApp? Desculpa, cheguei agora. Então, pessoal, tem um link na minha bio, vocês clicando lá, vão ter a aba para
consultas, atendimentos, cursos, lá tem tudo completo discriminado, tá ok? Vamos voltar aqui com a pauta. O famoso Bori é um ritual onde manipulamos elementos de axé com a finalidade de equilibrar nossa cabeça, fortificar a nossa cabeça e apaziguar a nossa cabeça, com o intuito de nos direcionar um ori perdido, para direcionar um ori perdido, tá? Então, qual é a finalidade do Bori? É para isso. E também para permitir que o orixá entre em nossa vida, tá? Para que o nosso ori fique favorável. No Yorubá, não fazemos mesas de Bori. Tá aí um grande conhecimento ao qual eu acredito que muitos de vocês nunca ouviram falar sobre isso. Sabe a mesa de Bori, onde a pessoa gasta uma grana para dar comida para o xirê inteiro, onde coloca doces, bolos, frutas, enfim. Dentro do culto Yorubá isso não existe. Muita gente já se perguntou, poxa, se aqui no Brasil a gente gasta uma baba só de lista de material, que parece que é uma lista de compra de 2 meses, de uma família se alimentando. Imagina lá na África, como que isso é feito, que a condição não é tão igual aqui no Brasil? Boa pergunta. Porque Ori come aquilo que ela pede. Como eu falei, através do Obi, através do Búzios, você consegue ver o que a cabeça está pedindo. Como eu falei, que a gente manipula os elementos, seja assim, o porquê do acaçá, o porquê da comida assada, do porquê do amalá, que na verdade o amalá é uma massa e não a baba do quiabo, o porquê de cada comida, o porquê de cada sacrifício animal. A cabeça, ela pede ali, dependendo da situação que a pessoa vive, está vivendo. A cabeça, ela se comunica ali perfeitamente como qualquer outro orixá, tá? Então, não existe essa questão de uma mesa de comida para alimentar todos os orixás. Você não está cultuando os orixás, você está cultuando o seu eu interior, certo? Então, deixa eu ler aqui, vamos lá. No culto Yorubá, não fazemos mesas de Bori com muitos doces e frutas. O normal é consultar a cabeça para saber o que aquele ori necessita para a sua vida. Não existe receita de bolo. O sacerdote deve ter o conhecimento da finalidade e representatividade de cada elemento, de cada comida. O ori da pessoa sendo iniciado ou não pode comer o bicho que a cabeça precisa, tá? Não tem nada a ver sobre hierarquia. Essa questão aqui eu já falei. Deixa eu riscar aqui. Vamos lá. A comida de Bori só pode ser branca. Este é um conceito visto somente aqui no Brasil. Ori recebe todo tipo de oferenda, principalmente o epopupá, que é o azeite de dendê, o azeite vermelho. É importante, você que já é meu aluno, que já está acompanhando aqui as lives, vocês já acompanharam que o dendê, na verdade, ele não esquenta. O dendê, ele apazigua. O dendê, o óleo, o azeite de dendê, o óleo da semente de dendê, do fruto dendê, na verdade, ele apazigua, ele traz calma. Tá? A gente coloca muito dendê em orixá e Exu para apaziguar a força de Exu, que Exu é um orixá muito quente. A gente coloca dendê em Oiá, porque Oiá é muito quente, a gente apazigua a força de Oiá. A gente coloca dendê e popupá em Xangô para apaziguar a força de Xangô e não para esquentar. E no culto de Ori é importante o dendê. Se for necessário colocar dendê na cabeça do devoto, o sacerdote vai sim colocar um pouco de dendê. E não tem isso, ai meu Deus, botou dendê na minha cabeça. Dendê é bom. Eu não entendo por que aqui no Brasil o dendê ficou tão ruim, tão mal, tão negativo. O dendê ele é bom, o dendê ele é positivo, o dendê ele acalma, o dendê ele apazigua. Se você tem uma cabeça muito quente, se você tem uma cabeça muito agitada, você pode sim, o sacerdote no ritual de Bori deve sim colocar uma tampinha, um pouco de dendê no seu ori, tá? A fim de apaziguar, tá? Ori pede aquilo que precisa para poder equilibrar a sua vida. Ou seja, se Ori pedir ali, oferecer acará, que seria o acarajé,
Vai oferecer sim um pouco de ori para sua cabeça no ritual de bori, não tem problema. Ah, mas acarajé, não tem problema, tá? Dentro do culto Yorubá. Vamos lá voltar aqui com a pauta. Esse conceito é visto somente aqui no Brasil. Eu mesmo, dentro de vários boris que eu tomei com meu sacerdote é nigeriano, colocou epopupá, colocou dendê, tá? O gin também é super comum no ritual de bori, porque o gin, ele simboliza alegria, simboliza felicidade, tá? Então é normal o sacerdote ou soprar gin no seu ori, ou colocar um pouco de gin na sua cabeça, você botar gin na mão e passar na cabeça. O simbolismo do gin é trazer alegria. Quem bebe o gin fica alegre, fica feliz, e esse é o simbolismo da nossa vida. Ah, mas botou cachaça, botou bebida alcoólica na minha cabeça. A quantidade exata, a quantidade certa, não tem problema. O problema é que tudo em abundante, muita quantidade, faz mal, né? Se você virar 2 litros de dendê, ingerir 2 litros de dendê, você vai passar mal. Assim como se você comer uma panela cheia de ecó, de ebo, que é canjica, você vai passar mal também. Então a questão não é no elemento em si, e sim a quantidade do elemento, tá? É bom deixar isso bem claro. Os Yorubás não têm manifestação de orixá no culto de bori. É normal aqui no Brasil, se você for fazer um bori, orixá entrar em transe, mas não. Dentro do culto Yorubá você está cultuando a sua cabeça, você não está chamando o orixá na sua cabeça, você está chamando, despertando o seu ori. Mais uma vez, o ori é o nosso culto, é o culto do seu eu interior, tá? Então não existe isso de transe de orixá no culto de ori, né? Porque eu estou cultuando o meu ori, que eu sou iniciado em Logoendé, Logoendé vai entrar em transe. Eu não chamei Logoendé, eu estou chamando ori. É diferente se você for cultuar Logoendé e ali ele entrar em transe, porque você está cultuando ele, você está chamando por ele. Em nenhum momento no culto de ori eu vou invocar meu orixá, porque o culto não é dele, tá? E isso é bom deixar bem esclarecido. Quantos de vocês aí já presenciou, já participou, enfim, aqui no Brasil, né, que através do culto do bori, o orixá sempre vem em transe. Eu também passei pelo candomblé, tomei todas as minhas obrigações, fechei o meu ciclo no candomblé. Não estou falando mal, não estou falando que isso é errado, eu estou apenas trazendo a diferença para vocês, porque isso é importante, né? Conhecimento é de grande valia. Eu não estou falando para você que é sacerdote amanhã chegar na sua casa, não, agora ninguém mais aqui recebe na mesa de bori. Não, não é isso. Eu estou apenas despertando, implantando dentro de cada um de vocês uma pequena semente. Uma semente da curiosidade, uma semente do conhecimento, tá? Hoje em dia, graças a Deus, através da comunicação, do celular, da internet, o conhecimento ele é muito mais fácil, ele é muito mais acessível. Há anos primórdios que a pessoa tinha que ir para a África para estudar como é o orixá lá, hoje em dia não precisa, né? Hoje em dia a comunicação está bem mais acessível. Ok, isso aqui já foi. O Yorubá não tem manifestação de orixá no ritual de bori. Ok. Simone colocou, acho que todo mundo que foi do candomblé passou por isso. É verdade. E uma questão, pessoal, que eu vou até comentar aqui, não faz nem parte da nossa pauta de hoje, mas eu acredito que um dos maiores erros assim que existe dentro da religião de orixá aqui no Brasil é a pessoa ela ser obrigada a receber, a ter transe. Muitas das vezes a pessoa não está sentindo nada, mas só porque fulaninha ali recebeu alguma coisa, que seria a sua dofona, você tem que receber também. Mas mãe, eu não estou sentindo nada, mas sua dofona recebeu. Ah, então tá bom.
Não é assim na África, entendeu? Se você não está sentindo, como você vai, entre aspas, fingir uma coisa que você não está? Eu acredito que isso às vezes é até uma grande agressão ao seu eu, ao seu corpo, né? Ah, mas aconteceu tal, reza, tem que receber, mas eu não estou sentindo nada. Enfim, cabeças pensantes pensam. Pensam e pensam fora do quadrado, estudam, tá? Não estou dizendo, pessoal, que isso é errado. Estou apenas trazendo a diferença entre Nigéria e África e Brasil, tá ok? Jorge colocou aqui, verdade mesmo, viu? Concordo, Cláudia botou aqui. Entre muitos colocou, boa noite. Estou no candomblé há 30 anos e nunca vi transe mediúnico na mesa de bori. Aqui no Rio de Janeiro é muito comum, muito comum. Acredito que todas as casas, não posso dizer porque eu não conheço todas as casas, mas pessoas de outras casas sempre falando. Já aconteceu comigo, enfim, tá? Vamos lá, pessoal, continuar aqui com a nossa pauta. Dogma do candomblé, Jorge colocou. Entre muitas novidades para mim, sim. Viu? Vamos lá. Bori feitura não existe, tá? No culto tradicional iorubá e até da família que eu seguia aqui no Brasil, bori feitura a gente não considera a pessoa iniciada. Bori é apenas oferecer a cabeça, ofertar a cabeça. Ah, mas minha cabeça comeu os 4 pés, comeu 4 pés. Não é iniciação. Iniciação é uma coisa, bori é outra, tá? Santos colocou aqui, o senhor está certo. Jorge, aqui em Salvador, Bahia também. Axé Tumba Junsara, do Rio de Janeiro. Beleza, vamos lá, pessoal. A Denise colocou, graças ao Senhor e o Babadoté, hoje não precisamos ir à África para aprender sobre o culto tradicional iorubá. Axé, obrigado pelo carinho, Denise. Então vamos lá. Pessoal, essa história de bori feitura não existe. Bori é uma coisa, a iniciação é outra. Ah, mas eu tomei bori e assentei meus orixás. Não tem nada a ver, você só assentou o jubó para você cultuar e tomou bori, ponto. Iniciação é você raspar a cabeça. Iniciação é você fazer orô na sua cabeça raspada, tá? Isso sim é iniciação. Lilo _ Cabelos colocou, é o mal de muitos aqui no Brasil, fingimentos e mentiras, por isso a religião é criticada, sim, e está do jeito que está hoje em dia. Enfim, vamos lá. Fez bori, é obrigado a deitar ou se recolher? No culto iorubá, essa necessidade não existe, tá? Ao menos que seu ori peça. Às vezes, do seu ori ali, através do obi, ele pode se comunicar com você e falar, olha, fique umas horas deitada, ou dorme com essa noite aqui no quarto de orixá, ou enfim, o seu ori ele é quem manda. Mas basicamente, pessoal, você pode de fato cultuar a sua cabeça e ir trabalhar normalmente, e ir seguir o seu dia normalmente, tá? Não existe essa questão aqui que a pessoa tem que tomar um bori, ficar presa no quarto de orixá e dependendo da casa, 1 mês de resguardo, 7 dias de resguardo, 14, 15 dias, enfim. Não, o ori no culto tradicional iorubá é um culto bem simples, não tem tanto mistério ou tantas regalias. É você cultuar a cabeça, embalou a cabeça ou colocou um filás a fim de segurar aquele axé na sua cabeça e você segue a sua vida. Óbvio, aqui eu posso falar aqui pelo meu templo, são 3 dias de resguardo ali que a pessoa fica, a pessoa vai dormir uma noite com esse axé na cabeça, lá na casa dela. Acordou de manhã, tirou o axé da cabeça, tomou um banho da cabeça aos pés e vida que segue 3 dias de resguardo, sem relações sexuais, tá? Para não ter a troca de energia. Eu gosto de seguir isso aqui no templo. E eu também prefiro que a pessoa não ingira bebida alcoólica, enfim, tá? É bem simples, apenas 3 dias de resguardo. O ritual de bori a gente faz num dia ou numa tarde, tranquilamente. Não tem esse mistério todo que tem que ficar deitada por X dias, tá? Luiz Miga colocou, para que serve a lagartixa para Ifá? Eu não conheço, eu nunca ofereci lagartixa para Ifá. Luiz, não posso dizer sobre isso.
Enfim, basicamente o Bori é um culto bem simples, não tem tanto mistério. Cultuou a cabeça, foi para casa, dormiu uma noite com esse axé na cabeça, na manhã do dia seguinte já tirou, vida que segue normalmente, tá ok? Ileori e Ibaori não é uma coisa universal entre o povo Yorubá. Famílias têm Ileori, famílias não têm, e o culto do Ori é o mesmo, porque Ori é aqui, ó, Ori é a cabeça. Eu vou mostrar aqui para vocês Ibaori e o Ibori. O que é Ibori? O Ibori é o axé de dentro, que é onde a gente cultua o nosso Ori. Eu vou explicar o porquê, tá? O Ibaori é totalmente diferente do feito aqui no Brasil. Vamos lá. Esse aqui, pessoal, é o Ileori, a casa da cabeça, onde a cabeça mora. Esse aqui é o Ileori no modo tradicional Yorubá, tá? Esse aqui é o meu próprio Ileori, tá? Ao qual cabeça a gente só tem uma assentada. Não é bom a pessoa, eu tenho meu Ibaori do candomblé, eu tenho meu Ibaori de uma casa que eu passei, agora eu estou no Yorubá, eu tenho esse Ileori aqui. Não, cabeça você só tem uma. Então você só tem que ter uma assentada, porque isso pode ter problemas, a pessoa ter várias formas de cultuar a cabeça, várias cabeças assentadas, tá ok? Esse aqui que eu acabei de mostrar para vocês é o Ileori, é onde a gente guarda nosso axé de dentro que representa a cabeça, tá? Babá, qual é o axé de dentro? É esse aqui, que se chama Ibori, tá? Esse aqui é o Ibori, onde a gente faz o culto ao nosso Ori, o culto à nossa cabeça, certo? Isso aqui basicamente é a mesma coisa que isso, mas a diferença é que através do Ibori, a gente consegue alinhar perfeitamente todas as particularidades de Ori. Se lembra que eu falei no início da live? Ori Orum, Ori Odê, Ori Inu. Tá tudo representado dentro desse axé. A gente consegue equilibrar, digamos, tudo de uma forma mais fácil, mais acessível, certo? Agora vocês já sabem o que é Ibaori e Ileori. Ibaori é normal também em algumas famílias, é cabaça, uma cabaça redondinha, outra cabaça assim que fecha, mas basicamente é só a cabaça, porque o que importa é isso aqui não muda, fica dentro da cabaça, tá? Esse aqui obviamente é um Ibori virgem, nunca usado. Eu vou mostrar aqui particularmente o meu Ibori, vocês vão ver o quanto de dendê tem nele para acalmar. Esse aqui é o meu Ibori. Esse Ibori eu já carrego comigo desde quando eu cultuo tradicional Yorubá na minha vida. Aqui, ó, dendê. Esse aqui é o meu Ibaori, é isso aqui, representação da minha cabeça. Vocês podem ver que está bem cultuado, porque eu cultuo bastante a minha cabeça. A cabeça, ela é a chave mestra da vida da pessoa. Se sua vida não está bem, o que vai fazer a sua vida bem é a cabeça. Porque você pode oferecer o orixá que for da face da terra. Se sua cabeça não permitir, a bênção não virá para sua vida. Então sua cabeça tem que estar bem apaziguada, equilibrada e favorável a você, tá? Por que favorável? Você às vezes quer um emprego na sua vida, mas sua cabeça pode falar, não, você precisa sofrer mais aqui, porque é o seu destino, você vai ter que sofrer aqui. Você tem como reverter isso através do culto de Ori, tá? Para que sua cabeça entenda que você já aprendeu com seu erro, ou aprendeu aquilo que você deveria aprender e permitir rapidamente um emprego ou a questão em si vir para a sua vida, tá ok? Mostrei aqui para vocês o meu Ibori, certo? E é isso aí, viu a quantidade de dendê que tem ali no meu Ibori? É a mesma coisa, ali eu cultuo aqui também, cultuo o meu umbigo, cultuo meus pés, cultuo minhas orelhas. E, ó, minha vida tá ótima com bastante dendê. Tá vendo? Eu sou a prova pra você, eu sou a prova viva que dendê só faz bem na vida do ser humano. Gin na cabeça também só faz bem na vida do ser humano. Podem se espelhar em mim, tá? Viviane falou, nunca entendi o porquê do meu Ibaori não ficar comigo. Bem, muito bom esse assunto, Viviane, porque dentro da cultura Yorubá,
qualquer divindade que você assentar, se você assentar Oxum, se você assentar o seu próprio orixá, Exu, Ori, essa divindade tem que morar com você na sua casa, porque é a sua divindade, do seu culto, do seu altar pessoal. Essa divindade tem que morar na sua casa, Ori tem que morar, o seu Ibauri tem que sim morar na sua casa, para você ter mais facilidade para culto, tá? Como você vai, se dentro do culto Yorubá a gente prega que a gente tem na verdade os osséis, né? De 4 em 4 dias a gente cultua Ifá, de 4 em 4 dias a gente cultua Ori, de X em X dias determinadas divindades. Então, como você vai cultuar, vai ficar, não fica fácil, não fica acessível, você vai ter que ir lá no seu templo para poder cultuar suas divindades. Não, suas divindades têm que morar com você, na sua casa, tá? Quando eu vejo que eu preparei algum ojubó, algum assentamento para alguém, fica mais de 15 dias aqui, eu já fico doido, falando, pelo amor de Deus, você tem que vir aqui buscar logo o seu Ibauri e levar para sua casa. Você tem que levar o seu Exu, Exu tem que morar com você, Exu é o seu caminho, Ori é o seu destino. Tem que estar bem cultuado, soprando Jin, colocando dendê, colocando obi, rezando. Você tem que ter essa conexão. Você tem, digamos assim, uma grande ferramenta e você não usa para sua vida, para que você assentou? Não assentava. E eu não quero orixá de ninguém na minha casa, na prateleira ali, para quê? Tudo empoeirado. Não, tem que morar na sua casa. É o seu orixá, é o seu culto pessoal, não é meu. O que é meu tá na minha casa, tá no meu templo. Ah, babá, mas eu não tenho espaço na minha casa. Dá sempre um jeito. Geralmente na África eles moram em um quarto, o banheiro é lá fora de casa. Nesse mesmo quarto tem ali tudo no chão, no cantinho, os orixás. Às vezes colocam um paninho para cobrir, nem sempre. Ah, babá, mas dentro desse quarto tem relações sexual. Não vai estar coberto ali com paninho? O orixá só está ali a partir do momento que você, digamos assim, ó, bate na porta, no portal, abre, sopra Jin, chama. Depois que você acabar o seu culto, que você tampar, o orixá não mora 24 horas dentro do assentamento. O orixá mora lá no céu. Isso aqui é simplesmente uma porta ao qual você vai ter a conexão com o seu orixá. É assim que funciona. Então não tem problema, entendeu? Morar na sua casa porque você bebe na sua casa, porque tem relações sexuais, enfim, isso não tem problema nenhum, tá? Isso não tem espaço suficiente na sua casa, pede para a divindade te ajudar para comprar uma casa maior e ter um quarto para botar eles, enfim. Tá? Vamos voltar aqui para o nosso raciocínio. Ori come toda vez que for necessário. Pode ser feito o ritual de Bori mais de uma vez, até mesmo por mês, ou até mesmo no mesmo dia. Tá? Então, essa questão de, meu Ori só come nas minhas obrigações. Obrigações de 1 ano, obrigação de 3, obrigação de 7 ou de 14. Isso é muito errado. Ori, ele come sempre. O meu Ori, ele come, basicamente, 3, 4, 5 vezes por mês. E quantas vezes for preciso. O Bori, pessoal, é às vezes o simples modo, a simples forma de você oferecer um obi para sua cabeça. Isso é um Bori. Você colocar Jin na sua cabeça, colocar dendê na sua cabeça, é um Bori, tá? Só um segundo, pessoal. Pessoal, vocês concordam com isso que eu estou dizendo? Qual é a opinião de vocês? Ju Voges comentou aqui. Quanto ensinamento, babá. Rafael Almeida. Atualmente trouxe meus ibás para casa, mesmo sendo meio que contra o que meu pai permite. E a Lorixá, underline Rose, plenamente, babá. Afonso, certíssimo. V Galvão SP, corretíssimo. Concordo plenamente. Bacana. Muito bom, babá. Maurício colocou aqui. Hoje tem outra visão. Exatamente. Então, eu falei para vocês desde a primeira live que ia expandir muito o conhecimento de vocês. Vocês iam pensar fora do quadrado. Muitas coisas iam fazer sentido na vida de vocês. Tá? Você que está chegando agora, não se preocupe que essa live vai ficar gravada e compensa, vale a pena você depois assistir desde o início. Tá?
É bom aprender. Simone botou gratidão. Concordo plenamente. Silvia, Sullivan colocou aqui uma boa pergunta. Quem de Oxalá pode passar dendê na cabeça? Sim, e eu vou explicar o porquê. O seu Ori, o seu eu interior não é Oxalá. Oxalá, ele mora no céu. Se você está fazendo, mora no Orum. Se você está fazendo Bori, é um culto do seu eu. Se você estiver muito nervosa, muito agitada, muito impaciente, é o dendê que vai apaziguar a sua cabeça, tá? Se seu Ori pedir, você tem que, o sacerdote de fato tem que oferecer. Não pode você em transe de Oxalá, Oxalá está em terra, está em transe, e ali colocar dendê na cabeça dele. Isso não pode. Ou no ritual de Bori, você está fazendo o seu ritual, aí digamos Oxalá chega e está com dendê na sua cabeça. Aí não pode porque é tabu desse orixá. Mas a partir do momento que ele não é invocado, que ele não é chamado no ritual de Bori, perfeitamente você vai poder colocar dendê, o sacerdote vai botar dendê na sua cabeça tranquilamente, tá ok? Limar colocou aqui, meu querido, botou, pode, eu sou de Oxalá. Ele é de Oxalá e coloca dendê na cabeça. Graças a Deus está vivo, com saúde, próspero, crescendo na vida. O barracão dele, o templo dele lá, com sucesso. Tá certo, pessoal? Vamos lá, deixa eu ler aqui. Fabi colocou, a pessoa se inicia para Ori, que a mesma pode fazer o seu... Então, Fabi, não existe iniciação de Ori, você já nasce com Ori. Se você não precisa, não existe como se iniciar para Ori. O que você faz é o Ojubó de Ori. E isso não é obrigatório, porque cabeça todos nós temos e cabeça é isso aqui. Tá? E cabeça também aqui, ó, cabeça de dentro, umbigo, como eu falei no início da live. Tá ok? E não, você mesmo, como eu expliquei nas últimas lives, a gente não tem como gerar um axé, a gente recebe um axé. Então você não tem como preparar o seu próprio Bori ou preparar uma própria divindade para você, tá? Você tem que receber de um sacerdote. E você só pode passar para frente aquilo que você tem. Se você não tem o Ileori na sua vida, se ninguém nunca te deu esse axé, como você vai ficar passando para frente ou até mesmo para você mesmo? Não tem como você gerar uma força que você não tem, tá? Por essa questão que você tem que receber de um sacerdote que recebeu também de outro. Por exemplo, eu tenho Ibaori, então eu posso assentar e preparar porque eu tenho conhecimento. Não é somente ir lá e assentar, você tem que ter o conhecimento, as ervas exatas, os pós, os sacrifícios, enfim. Tá? Vamos lá aqui. Lima 540, agradeço aos senhores, babá, imagina, querido. Davi... Babá, minha esposa é sacerdotisa de Umbanda, ela pode passar dendê no meu Ori? Não é... Enfim. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Já que eu despertei essa curiosidade, eu vou colocar mais pra frente alguns procedimentos que você mesmo pode cultuar a sua própria cabeça. Não precisa outra pessoa cuidar da sua cabeça, você mesmo pode cuidar. Obviamente que assim, existe a diferença de você estar com uma dor de dente, você tomar um remédio para não sentir dor. Ponto. Vai ser ali aquela ajuda momentânea. E há a diferença de você ir lá e procurar um dentista e resolver o X da questão de uma vez. Basicamente é isso. Eu vou te ensinar pequenos remédios para na hora do desespero você ir lá fazer e tomar e dar um alívio na sua vida. Tá? Mas de fato, você vai acompanhar que o problema pode de fato voltar. Procura um sacerdote que sabe, que entenda, que conheça para resolver esse X da questão. Tá? Eu vou passar mais conhecimentos para vocês, mas basicamente você pode cuidar do seu próprio eu interior, tá? Ori come toda vez que for necessário. Poxa, babá, fiz uma consulta agora, caiu que eu tinha que cuidar Ori. Fui lá, cuidar de Ori. Fui lá, fiz Bori. 15 dias depois, joguei de novo, Ori de novo pede para comer. Isso é normal, o Ori não só come uma vez por ano, o Ori come sempre. O meu Ori, ele come sempre. Como eu falei, esse é o segredo da vida, tá? O segredo para a pessoa ser equilibrada na vida. É comum louvar o próprio Ori agradecendo as coisas boas e os êxitos na nossa vida, inclusive em dia de aniversário. Por exemplo, o seu sonho era ter um carro. Você conseguiu trabalhar, você conseguiu juntar dinheiro, foi sacrificante. Você conseguiu uma sorte e foi lá e comprou o seu carro.
É normal a gente fazer bori em forma de agradecimento, agradecer a nossa cabeça que permitiu o carro, o nosso conforto entrar na nossa vida, tá? Eu tive um grande sonho, eu sempre sonhei, enfim, de ter o meu carro próprio e o meu carro que eu tenho hoje. Fui abençoado, o Ori me permitiu. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi cultuar o meu Ori, foi agradecer ao meu Ori, colocar Obi na minha cabeça, colocar Jin, Dendê, e rezar, fazer meus pedidos ali para Ori, porque eu consegui uma vitória. Ou seja, quando você consegue uma vitória na sua vida, é importante você cultuar Ori de forma de agradecimento, porque não teria acontecido se Ori não tivesse permitido, tá? E também em dia de aniversário. No dia de aniversário, é importante cultuar a cabeça, você colocar a mão do seu Ori, chamar o seu Ori, você que tem Ibori, você cultuar ali esse axé, a fim de garantir que você tenha mais um bom ano, sem tragédia, sem perigo, sem nada de ruim, um ano de boas colheitas, um ano de bons plantios, certo? Agradecendo por você estar vivo e completando mais um ano na sua vida. Então é importante em data de aniversário vocês cultuarem Ori. Quando eu estive na África, eu pude acompanhar uns 4 boris de aniversário, porque eu fiquei bastante tempo lá, com um mês. Aí lá o templo tinha muita gente, quase todo dia era aniversário de um, aniversário de outro, e tinha um bori daquele aniversário. É muito bom cultuar Ori no dia do aniversário, tá? Vamos lá. Ter boas atitudes, um bom caráter, bom comportamento e o A em dia é indispensável para o Ori. Sua consciência tranquila. Colocar o Ori no travesseiro no final do dia é de suma importância. É o que o Ori mais gosta, né, na vida do ser humano. É o caráter em dia. E o Apelé é o bom caráter, tá? É a boa conduta. É a pessoa não roubar, a pessoa não matar, a pessoa não desejar o que é do próximo, a pessoa não fazer inveja, né, não invejar o outro, tá? Isso é um Iwa em dia, um Iwa Pelé, um bom caráter, tá ok? E isso é indispensável no culto de Ori. Não adianta vocês... Babai Fatulô, eu quero um Iba Ori, eu quero um Ibori para eu cultuar o meu Ori. Não adianta eu te dar isso aqui se você não tiver boas condutas, bons comportamentos na vida. Não adianta você cultuar a sua cabeça, nem cultua para você não perder tempo à toa. Se você rouba, se você mata, se você deseja o que é do outro, se você tem más condutas na vida, nem adianta cultuar seu Ori, porque o Ori não vai responder na sua vida, tá? Nunca será favorável e compactuar com essas questões de mau caratismo, tá ok? Ou seja, o Ori exige que a pessoa seja idônea, seja justa, seja honesta, até mesmo nas pequenas situações do dia a dia. Como assim pequenas situações? É você estar no caixa, você perceber que a atendente te passou um troco errado de R$1. Você viu o seu Ori, te mostrou ali, o seu Ori fala com você: fulano, isso está errado. Você tem que fazer o quê? Desculpa aqui, meu amor, você passou aqui errado, ó, e devolve o dinheiro para ela. E isso, muitas das vezes, é o seu Ori te testando, a sua espiritualidade te testando. R$1 que você ganha agora é favorecível de forma errada, lá na frente você perde 100. Tá? Lá na frente você perde a carteira, lá na frente alguém te rouba, enfim. Então fique atento muito com isso, fique muito atento ao seu Ori, à sua cabeça, tá? Devemos cultuar o Ori diariamente, de preferência ao acordar. Por que ao acordar? Pois acreditamos que o Ori estará saindo do modo de hibernação e poderá receber suas preces de uma forma mais rápida, mais concreta. Porque você acabou de acordar, sua cabeça, digamos assim, estava em transe. Quando a gente dorme, a gente acredita que a gente entra em um transe porque a gente perde o sentido. Ali a cabeça que entra em transe, né? Ao acordar, sua cabeça é como se fosse um papel em branco. Um papel em branco onde você vai profetizar, onde você vai escrever aquilo que você deseja colher na sua vida. Então, o melhor momento de você cultuar sua cabeça é o acordar, o seu culto pessoal. Abrir os olhos, coloca a mão na cabeça, fala Oriu, Oriu. Acorda sua cabeça, Ori de expansão. Epa, Ori, Ori, eu te chamo. Ei, Ori. Tá? E ali você começar a fazer seus pedidos, você agradecer
por ter acordado vivo. Quantas pessoas dormem, acorda já no Orum, ou acorda com uma má notícia, fulano corre para o hospital agora que tal situação aconteceu. Não, agradeça por, graças a Ilha do Mare, você acordou vivo, você acordou com saúde, as pessoas que você ama ao seu redor estão vivos, estão com saúde. Agradeça por você ter o seu café da manhã, porque muita gente acorda sem ter o que comer. Agradeça por você ter dormido numa cama confortável e quente, onde muita gente dormiu na rua, no frio. Então isso já é importante de você. Já é a importância de você despertar o seu Ori e agradecer. Antes de pedir, sempre agradecer, tá? E depois profetizar coisas boas na sua vida. Concorda comigo, pessoal? Comenta aqui quem concorda com isso que eu acabei de falar. Que agradecer é a coisa primordial antes do culto de Ori. Primeiro agradeça para depois pedir. Vocês concordam? Estou aguardando aqui o comentário de vocês. Aleifa Yobami. Babá antes de rezar pro Ori é primordial lavar a boca? Não necessariamente. Abrir os olhos, já coloca a mão no Ori, já desperta, já acorda, já reza, tá? Cláudia, com certeza. Denise, sim. Lima, perfeito. Ronaldo, querido. Yalorixá, concordo. Rose. Tá subindo muito rápido. Viviane, concordo plenamente. Ellen, sim, babá, concordo plenamente. Afonso também colocou. Bacana, hein? Fundamental. Eita, subiu muito rápido. Bom, bacana, hein? Vocês estão interagindo bem com a live. O Jorge falou que concorda e faz isso diariamente. Concordo plenamente. Obrigado por essa live esclarecedora. Calma aí, a live não acabou ainda não. Temos mais alguns conteúdos aqui ainda. Peça que Ori, daqui a pouco eu dou uma lida melhor. Peça que Ori apoie seu caminho, que tenha prosperidade no dia de hoje, que afaste os inimigos invisíveis, inclusive os visíveis também, né? Principalmente os invisíveis, enfim, todos os inimigos do seu caminho. Sabe por quê, pessoal? Só acontece com a gente aquilo que o nosso Ori permite. Só acontece com você aquilo que você permite. Eu vivo num relacionamento que meu marido me agride. Por quê? Você se permite. Eu vivo numa pingaíba que dá gosto, não tenho nem o que comer. Por quê? Porque você permite, o seu Ori permite exatamente tudo que você vive hoje. Babá, tô passando por uma tragédia na minha vida. Porque o seu Ori permite, porque você permite. Então, cuidado às suas ações. Você colhe exatamente aquilo que você planta também, tá? Concordo plenamente. Vai ficar salva a live? Vai ficar salva sim. Você que chegou depois, vai ficar salva a live. Assiste desde o início que tem muito conhecimento importante lá, tá? Pena não, Kátia. Vai ficar gravada. Fica calma. É óbvio que podemos rezar para o Ori em português. Até porque o seu Ori é brasileiro e o Ori é o seu sentimento, sabe? Aquilo que você fala, que você pensa. Mas também você pode estudar e rezar e pedir em Yorubá, ou seja, a Ori fala a sua língua, a Ori fala todas as línguas, tá? Tudo que se oferece ao Ori é Bori. Apenas um Obi. Vou oferecer apenas um Obi. Vão oferecer, o babá vai oferecer somente um Obi para minha cabeça. É um Bori. Bori é a cabeça comer. Não importa se comeu somente Obi, somente Orobô, somente Jin, somente Dendê. É Bori, tá? O simples ato de você colocar um alimento na sua cabeça é alimentar. Então é um Bori, tá? Porque aqui no Brasil, eu não fiz Bori não. Só fiz um Obi. Você não fez só um Obi, você fez um Bori. Somente um Obi é Bori, tá? A divindade Ori pode perfeitamente ser cultuado à distância, através de Exu, o grande manipulador de axé, manipulador de energia, tá? Exu pode levar as forças vitais daquele elemento que você está rezando, está fazendo ali, aquele sacrifício, para o Ori de qualquer pessoa, onde é que ela esteja. Você se lembra no início da live que eu falei sobre Ori Orum, que é uma partícula do nosso Ori que mora lá no céu? Através do culto ali, da pessoa estar à distância, não importa, por mais que a pessoa esteja à distância, você consegue, sacerdote preparado que tem um conhecimento, consegue invocar, consegue despertar, chamar a divindade Ori, e esse ebó vai
para o pé de Exu, e ali Exu, o grande manipulador de axé, de elementos de energia, vai levar esse sacrifício para a vida e o caminho do ser humano, para o Ori Orum, ali equilibrando a vida da pessoa, tá? Equilibrando o Ori da pessoa. Então, não necessariamente a pessoa tem que estar presente no ritual de Bori. A pessoa pode ficar conectada onde ela estiver, tá? O meu sacerdote é nigeriano. Eu, de tempos em tempos, eu me cuido. Faço uma consulta, faço ebó. Ele faz lá pra mim na Nigéria e sempre funcionou muito bem. Quando eu percebo ao longo da vida assim que eu preciso de receber um axé, não eu mesmo cultuar, não eu mesmo colocar um axé. Nem todo dia, digamos assim, você quer quer para a cozinha, cozinhar sua própria comida, se alimentar, né? Você não vai às vezes para a cozinha, vai lá, prepara sua comida e come. Às vezes você, digamos, quer ir para um restaurante, quer que alguém cozinhe para você, você quer uma comida diferente. Quando o meu Ori exige isso, eu procuro o meu sacerdote, ele faz lá na Nigéria o Bori, e eu aqui perfeitamente sinto todo o axé, sinto toda a energia, sinto quando eles estão mexendo com o meu Ori lá, e de fato funciona na minha vida, tá? Os orixás são umas forças inteligentes. O ruim aqui do Brasil é que as pessoas pensam que orixá é burro. Como assim? Eu vou preparar um homolocum estragado com ovo podre, vou cozinhar, vou colocar no pé de Oxum, vou falar aqui, minha mãe Oxum, esse homolocum com ovos podres que o seu filho teve a questão de... teve a capacidade de oferecer para a senhora e derrama aquela comida podre em cima de Oxum. Oxum é burra, gente. Oxum não tá vendo lá no céu, Oxum não tá no teu coração, não tá vendo ali que é você mesmo que fez aquela comida a fim de queimar o seu próprio filho. Isso aqui é uma coisa, essa questão assim, as pessoas aqui no Brasil pensam que o orixá é burro, o orixá divindade nenhuma é burra. Burros somos nós, tá? Então, Ori é uma divindade trilhões de vezes, incontavelmente mais inteligente do que nós mesmos, assim como qualquer outro orixá, tá? É só o sacerdote saber trabalhar, saber fazer ebó, saber rezar, saber invocar, fazer cursos, aprender, que aprender não é vergonha para ninguém, tá? O que é vergonha é o ego da pessoa não deixar ela aprender. Ori, ego, Ori também, tá? Vamos continuar aqui. Ori não existe sexualidade. Ori é essência, Ori é força, Ori é energia. Mas Ori é masculino ou Ori é feminino? Muita gente perguntou no box de pergunta. Ori não tem sexualidade, tá? Ori é tão evoluído que nem sexualidade tem, não precisa, tá ok? Eledaori. Muita gente perguntou, Babá, fala um pouco sobre Eledaori. O que é Eledaori? Eledaori é uma força muito perigosa, porque é importante, se você não sabe mexer, se você não conhece, você nem mexe, tá? Eledaori, você nunca promete nada, porque Eledaori é aquele que cobra do ser humano, condutas, posturas. Se você prometer algo para o seu Eledaori e você não cumprir, Eledaori ele vai te cobrar. Com Eledaori não se brinca. Orixá até perdoa. Se você prometer para Oxum, Oxum, eu te prometo tal coisa, e você não cumprir com a sua promessa, Orixá, Oxum não vai te bater, não vai cortar a sua vida, Orixá não bate, não agride ninguém. Mas Eledaori é uma força muito justa. Eledaori é um grande protetor que nós temos. Em algumas famílias dizem que Eledaori seria o que se chama de anjo da guarda aqui no Brasil, em algumas famílias, nem todas, mas com Eledaori não se brinca. Inclusive, grandes feiticeiros trabalham com Eledaori para poder tanto fazer o bem quanto fazer o mal. Eledaori é aquela força, uma energia que às vezes assim, o Eledaori de um Iaô seu, você sendo sacerdote, um Iaô, um Abian seu, pode destruir até a sua própria casa se ele sair da sua casa insatisfeito com alguma coisa. É um grande axé, uma grande força que pode explodir,
tá? Então ele dá origem, a gente não se mexe, se você não conhece, não mexe ou não se envolva, tá? É uma força muito séria. Aviso, pessoal, curso de Obi com Ibus, dia 27 e 28 de novembro, ano que vem, ó, 27 ou 28 de novembro, mês que vem, tá? Quem vai ministrar esse curso é o Dr. Alexander, onde você vai identificar através dos ibus. Quem não sabe o que é ibus são alguns ícones que no jogo, quando cai aquele determinado ícone, mostra qual é o problema maior na vida da pessoa. Você que é sacerdote, muito bom fazer esse curso para aumentar o seu conhecimento. E jogo por intuição não existe no culto tradicional iorubá. Coisa de intuição, Deus, não. Intuição falha, intuição pode ser maluquice sua, intuição pode ser seu iri desequilibrado falando besteira. Não acredite em intuição, acredite em estudos, em técnicas, em métodos, tá? E Ibu é uma forma de um oráculo muito bom para mostrar, desvendar o problema da vida do próximo, tá? Ibu pode ser a bundinha, a partinha do ibim, do caramujo que tira, um osso, uma concha que simboliza a Dje, um caco de vidro de uma louça que quebrou, virou um caco. Através do caco diz que a vida da pessoa tá um caco. Ou através do caco, da pedra, né, que significa que a pessoa vai ter vida longa. Ou a pedra ibiídea que ataca e que há perigos de briga. Enfim, é um curso, como diz o Ronaldo aqui, Lima, foi um grande divisor de conhecimento para o meu conhecimento, esse curso de Obi com Ibus, tá? E antes do dia 27 e 28, né, de novembro, esse mês agora, dia 17 de outubro, teremos curso de Onilé aqui no templo, a grande mãe terra, onde vocês vão aprender a cultuar sua ancestralidade no modo tradicional iorubá, certo? E aí, pessoal, vocês gostaram da nossa live aula de hoje? Deixa eu ver aqui. Ixi, passou bastante, hein, do nosso horário. Somou para você esse conhecimento? Foi conhecimento útil na vida de vocês? A nossa live aula chegou ao fim. Babá! Meus aprendizados, Lima colocou aqui. Foi bom, pessoal, esse conhecimento para vocês? Somou alguma coisa em sua vida? Fez sentido isso que eu falei? Lembrando, pessoal, eu não estou falando que o culto tradicional é melhor ou pior do que é o culto aqui no Brasil. Enfim, tá? O respeito, ele é acima de tudo. Um grande aprendizado. Kátia de Oxum, estava online aqui, Kátia? Como sempre, perfeito, que bom. Grande aprendizado. Yalorixá Rose foi de muito axé, babá, que bom. Milton de Salvador, amou. Bacana. Estamos com saudade. Poxa, pessoal. É muita correria, muito trabalho, mas eu não vou perder o foco de toda quinta-feira, 9 horas. Tá fazendo aqui a nossa live aula. Sônia Couto, muito bom. Vários aprendizados, que bacana. Viviane, maravilhosa, impressionante. Fez todo sentido. Kátia tava, ó, só no escondidinho. Que energia boa, sua bênção. Kátia, orixá abençoe, benção. Nossa, Alessandro colocou aqui, nossa, muito esclarecimento, maravilhoso. Nem peguei do início, mas já deu para sentir como foi ao todo. Que bom, nossa, tá subindo muito rápido, não tô conseguindo ler. Pessoal, quem é novo aqui, quem é aluno novo, me diz aqui, só para eu saber se temos novos alunos, novatos aqui na aula. Você que está chegando a partir dessa live, ou você que chegou atrasado, a live sempre fica gravada, depois só você assistir do começo, tá? E temos várias outras divindades, conhecimentos, diferenças, curiosidades entre África e Brasil, tá ok? Muito esclarecedor, gratidão. Então, querido, informações sobre curso somente lá no link. O link está na minha bio. Vocês clicam lá, que vai ter lá a aba cursos. Pode clicar lá que vocês vão ser direcionados. Lá eles vão te passar todas as informações do curso. Joselino, sempre muito conhecimento. Que bom que você gostou. Foi maravilhosa.
Pessoal, muito obrigado pelo elogio. Ah, o Luci pontuando aqui, ó. Nova, Renata, novata também. Kátia, nova também, bacana. Pessoal, sejam muito bem-vindos, vocês novos aí, tá? Eu sou novo também, Leone, que bacana. A cada live, o Alan também é um aluno novo. A cada live, pessoal, é muito conhecimento, tá? Muito importante, amei. Ó, começou a chover aqui em Cachoeira de Macacu. A Soba, underline emoji, eu, bacana. Sou nova também, caramba, muita gente nova, tô impressionado. Bacana, muito aluno novo. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Agradeço imensamente ao Ori de vocês permitirem, porque se essa live está saindo hoje é porque o meu Ori permitiu e o Ori de vocês também permitiram assistir o momento exato, a hora exata, abrir aí o Instagram, chegar a notificação, aí assistir, enfim, e continuar do momento que vocês entraram até o final, tudo que acontece na nossa vida porque o nosso Ori permite. Grava isso, tá? Muito obrigado, pessoal. Gratidão e axé. Tchau, tchau.